A UFG implantou o sistema de votação eletrônica. Nesse vídeo você terá informações de como votar. Para acessar o sistema de votação, entre no portal UFGNet pelo endereço ufgnet.ufg.br e digite seu login único, senha e clique em entrar. Clique no menu superior administrativo e em seguida clique em Sistema de Eleições, siga Eleições. O sistema exibirá a seguinte tela. Para entrar no sistema é necessário preencher os campos usuário e a senha, os mesmos utilizados para acesso ao portal UFGNet. Depois de acessar o sistema, será exibida a tela com as eleições disponíveis para o dia. Para escolher a eleição para a qual deseja votar, o eleitor deverá clicar no ícone verde ao lado. O usuário só poderá votar nos dias e horários definidos para a respectiva eleição. Somente é permitido ao eleitor acessar a eleição na qual ele esteja associado ao grupo de eleitores. Cada usuário poderá votar apenas uma vez em cada eleição. Ao escolher a eleição, o sistema exibirá a lista dos cargos com a imagem dos candidatos e chapas, número de votação, nome e descrição. Para eleições com muitos cargos ou candidatos, é importante que o eleitor certifique-se do número de votação do candidato ou chapa, de sua preferência, pois ele será a única forma de registrar o voto na cabine de votação. Se julgar necessário, anote em um papel o número do seu candidato. O ícone com o cadeado significa que a eleição está sendo auditada e que a chave de segurança da eleição está carregada. Desta forma, ninguém, mesmo que tenha acesso ao banco de dados, conseguirá alterar ou remover um voto da eleição, além de garantir o sigilo do voto. O eleitor deverá selecionar a opção Entrar na cabine para iniciar a votação. O sistema exibirá a cabine de votação. Na cabine de votação, o eleitor deverá digitar o número do candidato ou chapa, número de votação, em que deseja votar, e o sistema exibirá as informações do candidato ou chapa na cabine de votação. Para confirmar o voto, basta apertar a tecla verde Confirma. Para corrigir os números digitados incorretamente, aperte a tecla laranja Corrige. Caso deseje votar em branco, aperte a tecla branco e depois aperte a tecla Confirmar. Se for digitado algum número de candidato ou chapa inválido e o eleitor clicar em confirmar, o voto será considerado nulo. Se o eleitor esquecer o número do candidato ou chapa em que for votar, é só selecionar a opção Abandonar cabine de votação. Assim, o sistema retorna a tela com a lista dos candidatos ou chapas daquela eleição. Em seguida, poderá retornar à cabine de votação para registrar o seu voto. Ao apertar a tecla Confirma, o sistema fará uma pergunta de segurança pessoal para completar a votação. O usuário terá apenas 3 tentativas para responder a pergunta de segurança pessoal corretamente. Errando as 3 tentativas de resposta, o usuário será bloqueado para concluir a votação. Nesse caso, deverá solicitar à comissão eleitoral o desbloqueio e, após realizado, se dirigir a uma cabine registrada de votação para votar, sem a necessidade de responder as perguntas de segurança pessoal, uma vez que deverá apresentar documento com foto para ter acesso à cabine e realizar o procedimento. Para confirmar o voto, o eleitor deverá acionar o botão Confirmar voto. Se desejar cancelar o procedimento e voltar para a cabine de votação, o eleitor deverá acionar o botão Cancelar. Após acionar o botão Confirmar voto, será emitido o sinal sonoro de confirmação e, posteriormente, exibirá uma tela com o comprovante de votação. Com esse procedimento, o voto é computado no sistema. Para imprimir o comprovante de votação, o eleitor deve selecionar a opção Imprimir comprovante. Para sair do sistema Siga Eleição, o eleitor deverá selecionar a opção Sair do Siga Eleição. O sistema então retornará para a tela inicial de autenticação.